nossos corações aqui nessa noite, e eu creio que Ele vai falar com você, porque o Espírito Santo já estava ministrando ao decorrer desses dias ao meu coração sobre essa mensagem. Eu quero trazer agora, nesse momento, por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Nós também vamos projetar aqui os versículos, tá bom? Glórias a Jesus. Você que tem a Bíblia no seu celular, mas se você não quiser, irmão, você pode acompanhar aqui pela projeção, tá bom? Porque o pastor vai ler esses versículos aqui com vocês, e nós vamos meditar, nós vamos nos aprofundar nessa passagem aqui. Mas eu creio que o Senhor, Ele vai ministrar no coração daqueles que estão sedentos, aqueles que desejam ouvir, aqueles que desejam aumentar o seu nível de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 16, abra ali, 1 Samuel capítulo 16, o versículo de número 7, 1 Samuel 16, e o versículo 7 na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então o texto diz assim para nós: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Irmãos, essa passagem de 1 Samuel capítulo 16, ela deixa claro para nós este versículo que a ótica de Deus é diferente da nossa ótica, do nosso olhar. Enquanto nós olhamos o exterior, a aparência, a Bíblia diz que Deus, Ele olha o coração. Deus, Ele olha o íntimo. Deus, Ele olha o mais profundo, o âmago do ser humano. A Bíblia deixa claro isso para nós. Por isso que a palavra diz que não há nada oculto, não há nada escondido diante do Senhor. Não há nada que possa ser camuflado. O olhar dele para o ser humano é um olhar único, peculiar, é um olhar divino. E o Senhor consegue detectar as intenções, as motivações, o que está por detrás. Então esse texto aqui deixa claro a ótica de Deus, o como Ele vê a humanidade, como Ele vê o homem. E nós, meditando na palavra, vemos várias passagens falando sobre isso. Você vê em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10, olha só: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então ele sonda o coração do homem. Jeremias capítulo 29, o versículo 13, que é um texto conhecido nosso também, diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Porque o olhar de Deus é um olhar para o coração do homem. Um texto também que nós ministramos muito, que é Mateus capítulo 15, o versículo 8, é uma passagem onde Jesus está falando para os judeus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, irmãos, quando nós observamos um texto como esse, nós devemos ir para o lado de Deus e entender e compreender que o mais importante para Ele é o nosso coração.
é o nosso coração. E nós facilmente somos ludibriados, convencidos com a aparência. Como nós vamos ver aqui no contexto, aquilo que nos é apresentado de imediato, mas devemos entender e sair desse lugar e começar a discernir o coração, como o Senhor nos ensina, a discernir talvez os frutos, para que a gente possa caminhar de acordo com a mesma intenção, o mesmo coração de Deus. Então nessa passagem aqui, de 1 Samuel capítulo 18, nós vamos ver alguns pontos, algumas lições preciosas para que o nosso coração seja transformado. Nós vamos ver nesse texto, no contexto você vai entender as lições que aprendemos para que a gente possa cooperar com o Espírito Santo, para que o nosso coração ele seja transformado. Porque, irmão, quem nos transforma é o Espírito Santo, amém? Quem nos transforma é o Espírito Santo, mas eu e você cooperamos com o Espírito Santo, nós cooperamos com Deus para sermos transformados segundo a imagem de Cristo. Nós cooperamos, porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Você é transformado de glória em glória através de uma ação do Espírito Santo em você. Quem está comigo aqui nessa noite? Deixa eu ver. Então eu quero ministrar essa passagem aqui, essa palavra, debaixo de um tema: transformando o coração. Repita comigo: transformando o coração. O nosso coração será transformado, amém? Ou melhor, vamos cooperar para que o Espírito Santo nos transforme. Por quê? Porque nós acabamos de ler que Deus olha para o coração. É diferente o olhar dele. O que vale para ele é o coração do homem. Por isso que não, diante de Deus, irmãos, daquele grande dia não vai ter nada, não vai ter nenhuma capa, não vai ter nenhuma blindagem, não vai ter nenhuma fantasia, não vai ter nenhuma máscara, porque diante dele todas as coisas estão nuas, todas as coisas estão descobertas, porque o olhar dele é diferente, é no coração do homem. Irmãos, no capítulo 16 e no versículo de número 1, 1 Samuel, capítulo 16, nós vamos meditar nesse contexto. A Bíblia diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel? É uma pergunta. Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. O primeiro ponto, irmãos, que eu destaco aqui nessa passagem, a primeira lição, é que eu e você devemos amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Repita comigo: eu preciso amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Nós vemos aqui que o Senhor ele se desagradou do rei Saul. O rei Saul fez coisas que não agradaram ao Senhor, e o Senhor decidiu rejeitá-lo. Quando a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul, não é que Deus deixou de amar o rei Saul, que Deus a partir daquele momento abominou Saul, não. Deus continuou a amar Saul. O que Deus rejeitou foi o reinado de Saul. É diferente. Saul foi rejeitado como rei de Israel. Por quê? Porque havia alguém melhor. Amém? Porque você pode pensar, né, que Deus abandonou, deixou de amar. Não, irmãos, Deus ele é amor. Ele rejeitou o reinado de Saul porque havia alguém melhor.
como nós vamos ver que era Davi, pastorzinho Davi. Então, quando o Senhor está falando isso para Samuel, Samuel ficou com pena de Saul. Samuel começou a lamentar a decisão e a escolha de Deus. Samuel começou a lamentar a vontade de Deus. E o Senhor perguntou para ele: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei? Então esse texto aqui, eu quero que você entenda que para nós cooperarmos com o Senhor para a transformação do nosso coração, eu e você precisamos amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Glórias a Deus. Para que o teu coração seja transformado, você precisa, a partir de hoje, entender isso. Que você precisa estar alinhado com o coração do Pai. Amar o que o Senhor ama e rejeitar o que Ele rejeita. Nós não podemos inverter, nós não podemos amar o que Deus rejeita, nós não podemos ter prazer naquilo que Ele lançou fora, naquilo que não faz mais parte dos propósitos, do plano dEle. E nós estamos ali apegados com aquilo ali, mas aquilo ali não é mais a vontade de Deus. Então aprenda essa lição nessa noite, para que você tenha um coração, para que o Senhor possa olhar para você e ver um coração, porque Ele viu em Davi um coração segundo dele, a Bíblia diz. Você precisa amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Enquanto eu estou ministrando aqui a você, nessa noite eu acredito que o Espírito Santo ele já está começando a trazer situações no seu coração, na sua mente. Ele está começando a mostrar coisas para você que você precisa rejeitar a partir de hoje, porque Ele não está nisso, porque Ele não está nesse caminho, Ele não está nessa escolha, e você precisa, como um homem e uma mulher de Deus obediente, abrir mão. Por quê? Porque você quer amar o que Ele ama e rejeitar o que Ele rejeita. Samuel estava lamentando, Samuel estava com pena, e o Senhor está perguntando para ele: até quando, Samuel? Até quando? A minha vontade é um dos filhos de Jessé, a qual você vai lá ungir rei. Essa é a vontade de Deus. E agora eu quero perguntar para você: quem foi um rei melhor? Davi ou Saul? Davi ou Saul? Quem foi o melhor rei? Davi ou Saul? Davi. Porque a vontade de Deus sempre é melhor. A vontade de Deus, irmãos, é melhor para você. A vontade dele é o melhor para você. É a vontade dele. Da mesma forma que Davi foi o melhor. Então pare de lamentar por aquilo que Deus rejeitou nessa noite. Glórias a Deus. E passe a amar o que o Senhor ama. Passe a amar. E que o Papai do céu nesse momento comece a te dar discernimentos aqui. Discernimento para você perceber, para você analisar, para você refletir no seu dia a dia. Aquilo que precisa sair da sua vida, aquilo que você precisa passar de largo, aquilo que você precisa deixar para trás, porque não faz mais plano do propósito de Deus na sua vida. Então precisa ser rejeitado, precisa ser deixado de lado. E a sua vontade alinhada com a vontade do Pai. Quem está comigo aqui nessa noite? Romanos capítulo 12, o versículo 2, olha lá. Romanos capítulo 12, irmãos. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse texto está dizendo para nós, o apóstolo Paulo, que a vontade de Deus ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus.
É boa. Agora, irmãos, presta atenção. Tem muita coisa que é bom para nós. É um paradoxo, né? É bom e ruim. Oh, Jesus. Tem coisas, vou repetir, que é bom, mas que não é tão satisfatório. Vou te dar um exemplo. Você precisa ir lá na farmácia tomar uma injeção. É legal, é bom tomar uma injeção? Aquela picadinha, né? Tem uma injeção que como é? É B12? É a B12 da vitamina? Irmão, a B12 é bom para a saúde, ó, te dá um up, mas pensa numa injeção doída. Eu tomei uma vez na farmácia, eu fiquei traumatizado. Pensa numa dor que eu sofri quando eu tomei aquela injeção. A Elida tomou esses dias. Então a injeção, irmão, é bom, não é bom? Tu vai ali, tu é medicado, tu é tratado, né? Dá aquele picão ali, ou na veia, algo. É bom para nós. Mas, aos nossos olhos, aquele momento não é bom. Então a vontade de Deus, a Bíblia está dizendo que é boa. A vontade de Deus, ela é boa. Às vezes para você é ruim. Você que está experimentando a vontade de Deus, você está dizendo, a minha vida está só a graça de Deus. Não está fácil as coisas. Por quê? Porque a tua ótica é limitada, mas Deus olha o macro. Deus conhece, Deus é atemporal. Então, tem situações que é bom para você passar. Ainda que aos teus olhos não seja agradável. Aquilo, poxa, você está vendo, está doendo, pastor. Não está fácil, pastor, mas eu estou na presença, eu estou na palavra, eu estou em adoração, eu estou buscando a face de Deus, mas não está fácil. Para você não está fácil, para você não é bom, mas para Deus aquilo é bom para você. Quem entendeu isso aqui? Você está entendendo com o pastor aqui? Então a vontade de Deus, antes de tudo, ela é boa para você. Mas às vezes não vai ser bom para você passar por aquilo ali. Mas é bom para você, você precisa entender isso. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E você nota que o apóstolo Paulo traz aqui para nós como que uma construção. Você vai se amoldando à vontade de Deus. E essa vontade que a princípio às vezes não era boa, situações difíceis, você vai obedecendo, você vai crescendo na intimidade. Ela vai se tornando agradável. E daqui a pouco ela é tudo para você, porque ela se torna perfeita para você. Obedecer para você não é um peso, servir a Cristo não é um fardo, sabe? Servir, querido, está voltado para as coisas de Deus para você, porque é a perfeita, você está vivendo a perfeita, você tem prazer em obedecer, você tem prazer em fazer alguma coisa pelo reino dos céus, você tem prazer em fazer alguma coisa por Jesus. E Jesus acaba sendo a tua vida, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um nível de intimidade com Ele que Ele é tudo para nós. A sua vontade é perfeita e Ele se torna a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. É perfeita. Entenda isso nessa noite. Entenda que você precisa amar o que Deus ama e rejeitar o que Ele rejeita. E nesse processo o seu coração vai sendo transformado pela ação do Espírito Santo que habita em você. Quem está comigo nessa noite? Oh glória! Então é noite de você refletir, sabe? Pai, que a Tua vontade seja a minha vontade. Que a Tua vontade, Senhor, não estou entendendo agora. A gente, irmãos, às vezes a gente não entende. Mas a gente aceita pela fé, porque sabe que Ele é fiel, amém? Não compreende muitas coisas. Ou tu acha que o cara é pastor, a mulher é uma pastora, um profeta, ele tem resposta para tudo? Não tem. A gente não sabe.
Mas a gente confia, a gente segue avante de mãos dadas com o Senhor. A gente rejeita o que Ele rejeita e ama o que Ele ama e vai seguindo em frente na nossa jornada em Cristo Jesus na face da terra. Louvado é o nome do Senhor. A vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai desfrutar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Enquanto você estiver obedecendo, você estiver na vontade dEle, você vai saber que é isso que você precisa, isso é a tua realização, isso é a tua alegria. Não adianta querermos nos satisfazer com aquilo que o Senhor rejeita. Não adianta a gente querer encontrar prazer, deleite, e agora, mas o Senhor não está mais naquilo. Vai para a vontade dEle, rejeita o que Ele rejeita e ama o que Ele ama, glórias a Deus. Senhor Jesus, num dos momentos mais difíceis, talvez o momento mais difícil de Jesus, Getsemane, estava suando sangue Jesus. O que Ele disse? Todavia seja feita a tua vontade. Era a vontade do Pai para Jesus, era o seu tudo. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus estava com fome, ele sentou lá para conversar com a samaritana. Depois que ele conversa, chegam os discípulos, porque foram comprar comida. Jesus falou: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É a vontade do Pai. Agora, será que Jesus era um cara triste, infeliz, depressivo, amargurado? É lógico que não, irmãos. Por quê? Porque Jesus vivia na vontade do Pai. Jesus, ele disse: o Pai sempre está comigo, porque eu só faço o que lhe agrada. Louvado é o nome de Jesus. O segundo ponto que eu destaco aqui nessa passagem está no versículo 2 e o versículo 3. 1 Samuel 2, 3. Olha lá. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Então, irmãos, o Senhor falou o seguinte: eu rejeitei Saul. Eu rejeitei Saul como rei de Israel. Agora você vai lá na casa de Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei de Israel, um novo rei de Israel. Quando Saul ouviu essa direção, ele temeu. Quem está comigo aqui nessa noite? Quando Saul ouviu a direção, ele ficou com medo. Por quê, pastor? Porque se Saul soubesse que Samuel, ele iria ungir Davi, ele iria ungir um rei no lugar de Saul, o que Saul ia fazer? Matar Samuel. É isso que nós lemos na passagem. Samuel, ele temeu, ele ficou com medo, porque ele pensou: poxa, se Saul souber, se eu for descoberto, acabou para mim, eu vou perder a minha vida. Então o Senhor dá para Samuel uma direção. Repita comigo: uma direção. Gostaria que você prestasse atenção nessa palavra. O segundo ponto, a segunda lição que nós aprendemos aqui, para que o nosso coração seja transformado, ou para que nós venhamos cooperar com Deus para a transformação do nosso coração, é que nós precisamos obedecer à direção de Deus. Obediência à direção de Deus. Repita: obediência à direção de Deus. Você precisa obedecer à direção que Ele está dando para você. Por que, irmãos, isso é importante? Porque se Samuel
ele não obedecesse ao Senhor naquele momento, Samuel estava correndo risco de vida. Se Samuel saísse lá com o óleo, com a botija de azeite, de qualquer forma, onde que você vai, Samuel? Deus me direcionou a ungir um rei no lugar de Saul, eu estou obedecendo porque eu sou um profeta, homem de Deus. Ele poderia perder a sua vida. Então, Deus lhe deu uma direção de como ele deveria fazer aquilo ali. De como ele deveria agir, atuar naquele momento para que ele não viesse morrer. Ele não viesse perder a sua vida. Irmãos, quantas pessoas às quais o Senhor tinha algo lindo, grandioso, precioso, poderoso, estão tristes, depressivas, desanimadas, pessoas que se tornaram duras, sabe aquele barro duro, até que a irmã Vânia ministrou, aquele barro duro, seco. Tem crentes que estão assim hoje, duro, seco, critica tudo, nada tá bom, mensagem nenhuma presta, reclama de tudo, porque num determinado momento não obedeceram à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo falou: não vai por aí, eu não estou aí, vai por cá. A pessoa rebelde, não, é aqui, é do meu jeito, é da minha vontade. E nesse interim, nesse trajeto, se arrebentaram, tomaram rasteira, se decepcionaram. Então a direção de Deus, o Senhor está falando para você nessa noite, obedeça a direção dEle, porque enquanto você obedece a direção, a revelação, o discernimento que o Espírito vai te conduzir, querido, o teu coração vai sendo transformado, o teu coração vai sendo transformado. Samuel poderia perder a vida se fizesse ao contrário o que Deus revelou. Ele poderia ter perdido a sua vida. Deus tem uma direção para você, que está aqui me ouvindo, que vai ouvir essa live. Deus tem uma direção, uma revelação, um caminho para você, uma jornada a qual você deve percorrer. É uma direção. Por isso que nós devemos discernir, nós devemos buscar, nós devemos, Senhor, ministra, Senhor, traz à tona, Senhor, me manda. Enquanto o Senhor não confirmar, não vai. Enquanto o Senhor não falar, eu estou contigo nisso, eu vou à frente, essa é a minha vontade, não faça. Não dê um passo precipitado, porque depois ali na frente o fruto pode ser amargo, pode ser ruim para você. Não vai. O papai fala às vezes, a mamãe fala, o pastor fala, pega mesmo assim. Obediência à direção de Deus é uma ferramenta poderosa para a transformação do seu coração. Obedeça à direção do Espírito Santo. Não se mova se Ele não confirmar. Não se mova, não joga para perder. Não arrisca. Obedece. Obedece. Provérbios capítulo de número 14 e o versículo 12. Provérbios capítulo 14 e o versículo de número 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Parece direito, é certo, é de Deus, está brilhando, mas não é a vontade de Deus. É o que nós vamos ver logo em seguida no texto de 1 Samuel. Quando Samuel ele está lá esperando para ungir, Jessé começa a trazer os seus filhos. Quando aparece o primeiro filho, primogênito de Jessé, chamado Eliabe,
Quando Eliabe se apresenta, Samuel olhou e disse: olha, este é o rei, o escolhido de Deus. Aí o Senhor disse: não é esse não, Samuel. Essa não é a minha vontade. É o texto que nós lemos. Porque Deus não olha para a aparência, o Senhor olha para o coração do ser humano. Então Samuel, ele se confundiu. Vocês estão entendendo comigo aqui? Quando Samuel olhou, ele se confundiu. É lógico que essa é a vontade de Deus. Um homem forte, de certo, Eliabe era um homem bonito, um homem de guerra, alto. Esse é um ungido, eu estou diante do ungido de Deus. O Senhor não, Samuel não é esse. Depois Jessé faz passar Abinadab, também não era. Depois Samá, também não. Você percebe como nós temos facilidade de confundir a vontade de Deus? Por isso que a melhor coisa é nós discernirmos a vontade do Pai, a direção do Pai, o caminho do Pai. Obedeça a direção do Senhor na sua vida, viu? Não joga para perder, espera Deus, espera em Deus, deixa Ele confirmar, seja chato mesmo, sabe? Irmãos, eu me casei com 34 anos de idade, eu esperava em Deus, eu não suportava mais quando eu chegava na igreja, e aí? E a Rebeca? E a varoa? Aquilo já... Mas eu me casei com 34 anos, eu esperei em Deus, aleluia, e me casei com uma mulher de Deus, que está lá atrás, que me incentiva, me encoraja, que está conosco aqui na caminhada, no ministério, que é pastora. Espera em Deus, não seja precipitado, sabe, um negócio que surgiu, consulte o Espírito Santo, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Provérbios capítulo de número 3 e o versículo 6, olha só. Provérbios capítulo 3 e o versículo 6. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Eu tenho certeza que o Senhor está falando com pessoas aqui. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Começa a reconhecer, começa a colocar diante dEle: Pai, eu devo tomar essa decisão, Pai, eu devo ir por aqui, Pai, eu devo ir por ali, Pai, eu devo fazer isso. E o que o texto diz? Ele vai endireitar os teus caminhos. Ele vai: filho, aqui não, filho, não, aqui sim, filho, é isso, é aqui. Ele vai endireitar para que tu experimente, para que você prove. Ele direciona. Salmos capítulo 25, versículo 12. Como é que Ele vai conduzir você? Como é que Ele vai direcionar você? Se você temer Ele. Você precisa temer a Deus. Olha lá, aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Tem que temer a Ele, tem que se importar com o que Ele deseja, com o que Ele pensa, com os planos dEle. Você precisa temer, sabe, não teme a Deus, vai. Não é dessa forma, não é dessa forma. O pastor está falando aqui, você vai evitar muita dor de cabeça, se você for conduzido pela direção de Deus, na paz de Deus, com convicção. Seja chato mesmo, vai lá. Senhor, eu quero uma confirmação, fala comigo. Deus vai usar o pregador, vai usar um irmão, vai te dar sonho, Ele vai te direcionar, mas não seja precipitado. Quem entendeu esse ponto, essa lição aqui? Essa é a segunda lição que aprendemos nesse texto, sobre a direção, a revelação do Espírito, a direção do Senhor. Nós vamos sendo transformados. O versículo 4 ao 7, irmãos, ele diz assim para nós, de 1 Samuel, capítulo 16, você pode acompanhar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele
consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E o versículo 7. O Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A terceira lição que aprendemos aqui é que nós devemos construir intimidade com Deus no secreto. Deus é um Deus de secreto. É o que nós observamos na palavra de Deus. É o que nós somos no secreto, irmãos. Esse texto deixa claro. O nome de Davi nem sequer foi mencionado até agora. Jessé reuniu seus filhos, 7 filhos, e nem é mencionado o nome de Davi. Davi foi rejeitado, poderíamos falar sobre rejeição aqui, porque Davi ali foi rejeitado por Jessé, seu pai. Mas enquanto Jessé não se lembra, rejeita Davi, há um pai no céu que se lembrou de Davi. Há um pai no céu que reconhece Davi, que é o nosso Pai celestial que olha para nós. Mas enquanto, irmãos, eles estavam ali, a aparência, Eliabe, Abinadab e os filhos, aonde que estava Davi? No campo. Davi estava no campo com as ovelhas. Davi estava lá talvez com a sua harpa, dedilhando canções e adoração para Deus. Não havia um público, não havia uma plateia. Sabe que havia no secreto de Davi? Leão para matar, urso para matar. Mas ali ele estava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Guia-me às águas tranquilas. Ali estava Davi adorando a Deus no secreto. Não havia nada de um público ainda na vida de Davi, havia um secreto. Ele construiu a sua intimidade no secreto. Uma das formas mais poderosas de nós transformarmos o nosso coração é o que nós somos no secreto. É quem você é no secreto da sua casa. Quando ninguém está vendo, como é que está a sua vida com o Espírito Santo, com Deus? Porque o Senhor estava observando lá aquele pastorzinho. Ninguém estava observando. Lá estava ele com o seu cajado, guiando as ovelhas, protegendo e adorando a Deus, louvando a Deus. E é nesse secreto que o Senhor vai transformando, o Senhor vai mudando, o Senhor vai aperfeiçoando. A ponto que o Senhor disse: achei um homem segundo o meu coração. Quando ele se refere a Davi, ele diz que Davi é segundo o seu coração. É o secreto com Deus. É muito fácil, irmão, quando as pessoas estão vendo, é muito fácil. Mas o Senhor está chamando você para o secreto com Ele, para desenvolver a intimidade com Ele, quando não tem ninguém a observar, ninguém a ver, é você e Ele. Porque o que somos verdadeiramente é o que somos no nosso secreto. É o que nós apresentamos quando as pessoas não estão vendo. E Jesus, ele era um homem do secreto. Jesus Cristo, o Deus encarnado, nós lemos na palavra que Jesus várias vezes se retirava para lugares solitários. Lucas capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Você lendo os evangelhos, você percebe várias vezes que Jesus se retirava para orar nos lugares secretos. A multidão queria arrebatar Jesus para fazer de Jesus rei. Ele se retirava, ficava sós com o Pai. Passava as madrugadas orando ao Pai. Jesus nos deixou o exemplo de um homem do secreto. Um homem que saía das multidões, do meio dos aplausos, do meio da bajulação, para ter uma intimidade, construir com o seu Pai no secreto.
E aqui Davi deixa para nós também um exemplo, que ele era um homem do secreto com Deus. Seja um homem e uma mulher do secreto com Deus. Seja um homem e uma mulher que vai construir uma intimidade com o Abba lá, quando ninguém está vendo. Vai lá para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e ele te recompensará. Derrama as tuas lágrimas lá aos pés dele, se rende a ele, chora diante dele, fala com ele, seja encharcado pelo amor do pai lá no secreto, vai construindo, vai adorando o pai lá na sua casa, no seu trabalho, às vezes ali aquela correria, vai lá no banheiro mesmo. Pai, tá um sufoco hoje, tá uma luta, mas eu te adoro. Eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor está aqui e vai me conduzir para eu resolver esses problemas, conversa com ele, vai para o secreto, porque Davi deixa para nós esse exemplo. Eliabe, irmão, Samá, Abinadab, não eram homens de secreto, eram homens de aparência, e não agradaram a Deus, não foram escolhidos pelo Senhor, porque o Senhor, ele olhou o coração de Davi, adorador lá, apacentando as ovelhas, cuidando, enfrentando urso e leão. É o secreto com o Senhor, quem vai desenvolver intimidade no secreto. Enquanto você desenvolve intimidade com Ele no secreto, Ele vai transformando o teu coração, porque Ele olha para o nosso coração, Ele olha para o seu coração. Então, para Deus, irmãos, esse é o caminho. Esse é o caminho. Não é sobre aparência, sobre público, mas sobre quem somos no secreto, quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. E para nós finalizarmos, o último ponto dessa palavra, desta mensagem, está no versículo de número 13 e o versículo 14 de 1 Samuel capítulo 16. Olha só o que está escrito. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Versículo 18 e 19. Um dos moços de Saul disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra. Fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. O último ponto que eu quero destacar aqui é que Deus, Ele vai manifestar o secreto. Aquilo que foi construído em secreto, no momento certo, o Senhor trará à luz. Quem pode dizer amém por isso? Aquilo que foi construído no secreto, quando ninguém estava lá vendo, o Senhor no tempo certo vai trazer à luz. Todos estavam olhando para o rei de Israel, lá estava Saul, homem alto, forte. A Bíblia diz que Saul era bonito, extremamente bonito era Saul, você sabia? Saul era o cara mais alto de Israel. Todas as pessoas ficavam nos ombros de Saul. Ele se destacava, homem bonito, alto, forte, os olhares. Mas o olhar de Deus não estava mais para Saul. O olhar de Deus estava lá para Davi, no secreto. Porque Deus olha o coração. E ali o Senhor foi projetando, e Davi adorando e servindo, corajoso, enfrentando o leão, urso, no secreto. Não tinha ninguém para ver. Ninguém aplaudiu, era só ele e Deus. Mas no tempo certo, o que o Senhor fez? Trouxe à luz Davi.
aquilo que você está construindo no secreto, eu quero declarar que Deus, no tempo certo, vai trazer a luz. Vai trazer a luz. E o que aconteceu? Samuel olhou: tu não tem mais nenhum filho? Aí Jessé: eu tenho o mais moço, está lá no campo, cuidando, guardando as ovelhas. Manda chamá-lo. Enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos. Lá vem Davi. No meio dos irmãos, 7 irmãos, homens que estavam em guerra, Eliabe, guerra. Imagina a cena, irmãos. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel: esse é ele, unge-o. No meio da família inteira. O pai de boca aberta, né, desprezado pelo pai, que nem se lembrou. Ele pega a botija de azeite e derrama sobre Davi: ei, tu és agora o próximo rei de Israel. Porque Deus olha o nosso coração. Por isso, querido, aqui não tem ninguém para ver, não é entre as pessoas, é entre você e Deus. Construa no secreto, construa no seu quarto, construa aonde ninguém pode ver, porque Ele vai destacar, Ele vai trazer a luz. Por isso, irmão, as pessoas que sobem para ministrar a palavra, para cantar para Deus aqui, para tocar para Deus, não adianta, tem que haver um coração. Porque não, se não somos somente vasilhas sem nada, nós só podemos entregar aquilo que recebemos dele. É noite de você entender que o seu coração será transformado no secreto. Quando o pastor não está lá para ver, nem um homem, nem uma mulher. Às vezes você está ali sozinho, mas ali ele está forjando o seu coração. É ali no secreto. A Bíblia diz que nesse momento, quando o Espírito Santo veio sobre Davi, quando ele foi ungido, a Bíblia diz que o espírito que estava sobre Saul saiu. E veio um espírito maligno da parte de Deus para atormentar Saul. Saul estava atormentado. Meu Deus, uma luta, uma guerra. Atribulado Saul, coitado de Saul. Atormentado. Olha o que o Senhor faz. Trazendo à luz o que estava no secreto. O servo de Saul falou: meu rei, eu conheço um jovem, tocador de harpa, boa aparência, homem forte, sensato. Permita que eu o chame para que ele venha dedilhar a sua harpa. Quem sabe o meu rei sinta-se aliviado. O Senhor trazendo à luz o que estava no secreto. Davi, que estava no campo, foi ungido rei diante dos seus irmãos. E agora da sua casa está indo lá para o palácio, lá para onde está o rei Saul, para dedilhar a sua harpa. O Senhor vai trazer à luz aquilo que está sendo construído no secreto. Quem está comigo aqui nessa noite? Você vai manifestar em público aquilo que você está construindo no secreto. Vai ser manifestado. Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2, já estamos chegando ao término dessa mensagem. No 15º ano do reinado de Tibério César, olha só esse texto. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lissânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. João Batista construiu algo poderoso com Deus no secreto do deserto. Mas chegou o tempo que o Senhor vai trazer João Batista à luz. Lá no deserto, sozinho no secreto, comendo gafanhoto, mel silvestre, veio a palavra do Senhor para João Batista: é agora. Foi para esse momento que eu te levantei, que eu te projetei. Agora eu vou te manifestar a Israel. E a Bíblia diz que João Batista se levanta no poder de Deus. E todo
Os judeus vinham ter com ele para ser batizado, mas o que ele constrói é no secreto com Deus. É no secreto. Eu quero finalizar essa mensagem com Romanos capítulo 8, versículo 19, que nos diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está esperando a revelação dos filhos de Deus, do nosso posicionamento, da nossa posição diante deste mundo caído, a revelação dos filhos de Deus. Ele vai trazer à luz, amém? Ele vai trazer à luz o que está oculto, porque Deus é um Deus de verdade, é um Deus de relacionamento, de intimidade. E nós conhecemos a história, Davi, mais lá na frente, é levantado como rei de Israel, primeiramente de Judá, e depois de todo Israel, um homem segundo o coração de Deus. Quem vai permitir o Espírito Santo transformar o coração aqui nessa noite? Deixa eu ver. Há uma jornada para você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Fica com Ele. Deixa que Ele transforme a sua vida. Ame o que Ele ama. Rejeita o que Ele rejeita. Obedeça a revelação, a direção que Ele dá para você. Construa algo no secreto com o papai. E no tempo certo Ele vai manifestar ao público o que foi construído no secreto. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Tenho certeza que o Espírito Santo falou com pessoas aqui nessa noite. Creio que o Espírito Santo ministrou ao coração de pessoas aqui nesse lugar. Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus do secreto. As grandes multidões, multidões de multidões, não impressiona Ele. O que impressiona Ele é o quarto. É o quarto. Ele te viu lá no teu quarto. Ele te viu lá na sala. Ele viu você chorando lá e adorando a Ele. Ele viu você lá, pai, eu não sei por que eu estou passando isso, mas eu quero declarar aqui que eu te adoro. Todavia, Ele te viu lá, Ele te viu lá. Ele vê você lá. Ele vê vocês quando vocês oram pelo louvor, quando vocês estão no quarto de vocês, quando você tira lá um violão para ensaiar, para tocar, Ele está vendo. Ele está vendo lá. Ei, você que ministra a palavra, Ele está vendo você lá, preparar o sermão. Traz a revelação, Pai, para me entregar para a igreja, para a tua noiva. Ei, Ele está vendo o secreto, amém? É um Deus do secreto. Mas Ele não é mais um Deus daquele que eu já domino. Deixa comigo. Deixa comigo. Pai, ministrar a palavra lá. Já conheço a palavra, já tenho o sermão pronto. Deixa comigo que está dominado. Saiu do Davi para Saul. Saul é a aparência. Saul é o exterior. Saul é o que os homens podem ver. Mas Davi é o coração. Davi é o secreto. Davi é o que ninguém está vendo. Esse é Davi. É noite de você ter o coração transformado e adorar como Davi no secreto. Porque no tempo certo Ele vai trazer a luz, Ele vai manifestar, porque Ele é um Deus de verdade. É um Deus que a Bíblia diz que Ele
exalta e humilha. Ele exalta e humilha. Deus está vendo. Deus está vendo os irmãos aqui, ó, dos departamentos. Deus está vendo lá. Pai, abençoa o departamento. Pai, toca lá. Senhor, flui. É o Deus do secreto. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Vamos orar nesse momento. Fala com o papai aqui nessa noite. Ele vê o coração, ele está vendo o meu e o seu coração. Ele está vendo você perseverando. Quando tudo dá errado, quando a porta se fecha, mas você continua firme nele, ele está vendo. Ele está vendo. Continua firme. Continua firme. Porque você será um instrumento na mão dele para transformar pessoas que estão passando pelo que você está passando. Você não está entendendo, mas ele está capacitando você. Daqui a pouco pessoas com as mesmas dificuldades vão se aproximar de você. Você será um consolo para elas. Você será uma ferramenta de Deus para a transformação delas. Porque Ele é um Deus que traz à luz o secreto. Ore por você. Fala com Ele. Ah, papai, transforma o meu coração. Porque nessa noite eu entendi que tu olhas para o coração. Tu olhas, Pai, para aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Quando não tem ninguém ali no escuro, no meu quarto, lá no banheiro do meu trabalho. Quando as minhas lágrimas rolam, o Senhor está vendo. Vai orando, vai falando com o papai aqui. Ele está transformando nessa noite corações aqui. Ele está tocando em corações aqui nessa noite. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim.